paranormais e sobrenaturais. Eu sou Cris Ivanovich e estou aqui para contar mais um relato assombrado. O relato vem da Liane, lá de São José dos Campos, São Paulo. Mas antes, roda a vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. Oi, paranormais e sobrenaturais. Eu sou a Liane, de São José dos Campos, São Paulo. Adoro o canal de vocês. Muito obrigada. Toda a equipe Paranormal e Sobrenatural agradece, Liane. Todos os nomes estão trocados. Quando eu era pequena, meus pais eram muito próximos e viviam muito bem. Nossa casa era uma grande paz, mas isso não durou muito tempo. Fomos morar em uma casa em um lugar mais próximo do trabalho dos meus pais. Era uma casa bonita e bem grande para nós que éramos somente 3. Então, nos mudamos com grande alegria, tudo corria muito bem, mas naquele mesmo dia iniciou-se o nosso inferno. De repente, enquanto descarregávamos o caminhão de mudanças, apareceu alguém com uma garrafa de água, uma senhora baixinha, fortinha e de ar até simpático. Ela se apresentou com o nome de Teresa. Disse que era vizinha e que havia trazido água para nós, afinal de contas estava calor e nós provavelmente não teríamos água potável. Minha mãe aceitou prontamente e com grande carinho. Ela então, depois disso, passou a frequentar a nossa casa todos os dias. Ela ia e vinha, às vezes trazia um pedacinho de bolo e ficava ali, olhando para todo lado. Seus olhinhos perscrutadores olhavam para todo lado, tentando entender o que acontecia. Passado algum tempo, a nossa casa começou a ter problemas. Surgiram primeiro problemas na parte hidráulica da casa. Depois tivemos alguns outros problemas na parte elétrica. Passou-se mais um tempo e então eu comecei a ver vultos. Teve uma noite em que levantei-me para beber água e claramente em frente a um dos armários da cozinha eu vi uma sombra negra. A sombra negra estava ali parada, mas parece que me percebeu e assim partiu para cima de mim. Meu pai também começou a ver as tais sombras, os tais vultos que pareciam nos perseguir e apareciam especialmente à noite. Minha mãe também os viu 1 ou 2 vezes. Depois começaram pela casa passos e então, num determinado dia, mais precisamente numa determinada noite, nós que dormíamos cansados, ouvimos um grande ruído de coisas caindo na cozinha. Corremos todos para a cozinha e tudo que havia no armário, havia claramente como se tivesse voado de dentro do armário. O armário estava com as portas abertas. Não havia sequer um copo inteiro. Tudo que era passível de ser quebrado estava quebrado. Meu pai e minha mãe começaram também a apresentar algumas doenças. A princípio coisas leves como dores de cabeça, dores de garganta, às vezes uma dorzinha nas costas. Mas a verdade é que essas dores, elas não iam embora. Elas não se curavam, mesmo com os remédios que os médicos prescreveram.
Então, minha mãe decidiu procurar um centro espírita que existe aqui na minha cidade. Dona Teresa, quando soube que nós iríamos procurar a ajuda de um centro espírita, ela gritou, esperneou, disse que aquilo era coisa ruim, que aquilo não era coisa boa. Disse que não era para fazer isso. E então nós fomos ao centro espírita, mesmo sob os protestos de Dona Teresa. No centro espírita, nós descobrimos que havia um trabalho feito para a família toda. As entidades foram muito claras que este trabalho precisaria ser desmanchado, eliminado, e foi o que começamos a fazer. Meu pai e minha mãe nunca tiveram a curiosidade de saber quem era a pessoa, mas num determinado dia, um preto velho disse lá com a sua falinha de velhinho humilde que eles saberiam quem era, quem havia feito, não para que houvesse uma vingança, mas para que nós nos protegêssemos. Numa noite em que havíamos estado no centro espírita para tratamento, nós chegamos na verdade um pouco mais cedo, porque conseguimos passar antes no atendimento lá do centro espírita. Nós chegamos em casa talvez uma hora e meia antes do que costumávamos chegar. E qual não foi a nossa surpresa em encontrar Dona Teresa dentro do nosso jardim. Ela estava abaixada com uma pazinha na mão, parecia cavar alguma coisa, e tomou um belo susto quando nos viu. Ela disse que estava arrumando uma plantinha, sabe? Mas a verdade é que ninguém entra no quintal do vizinho assim, sem ter permissão para isso. E então ela rapidinho foi para sua casa, saiu se desculpando. Minha mãe cavou o buraco. E dentro do buraco havia um saquinho no qual havia fitas, velas quebradas. Na verdade, só aquele resto quase das velas. Havia pimenta, havia os nossos nomes fixados com alfinetes de cabeça preta em bonequinhos. Havia também um pedaço de osso. E soubemos então que era Dona Teresa. Por que ela fazia isso? Nós não sabíamos. Mas a realidade é que era ela. Era ela quem fazia a magia negra. Dona Teresa, depois disso, parou de frequentar a nossa casa. A verdade é que minha mãe ficou sabendo pela vizinhança que ela vivia falando mal da gente. Dizia que não nos queria ali, dizia que éramos gente ruim, gente envolvida com magia, acreditam? Naquela casa nós permanecemos. Passaram-se alguns anos. E com o tempo, com a paz voltando a reinar, com tudo em ordem, deixamos de frequentar o tal centro espírita. E anos depois, numa vez, durante a comemoração do Natal, minha mãe desmaiou. Tivemos que correr com minha mãe em plena ceia para o hospital. Minha mãe ficou internada para os exames, que foram realizados no dia seguinte. E os exames detectaram um tumor cerebral. Um tumor muito sério e numa posição muito complicada. Minha mãe, a partir daí, começou a perder a razão. Os médicos diziam que era por causa do próprio tumor e o seu desenvolvimento nocivo. Minha mãe começou a ficar presa a uma cama, já que não tinha equilíbrio para andar nem nada disso. Quando já havíamos perdido as esperanças, meu pai se lembrou do centro espírita
e prontamente foi até lá durante uma gira, ou seja, um trabalho mediúnico. E foi informado que Dona Teresa havia novamente feito um trabalho. E dessa vez esse trabalho maléfico, essa magia negra, era para matar minha mãe. Os dirigentes do centro e alguns médiuns foram até a nossa casa. E, creiam ou não, no pé de uma das árvores do quintal, sem que ninguém dissesse nada, eles encontraram um outro saquinho com as mesmas coisas do primeiro que havíamos encontrado. Eles retiraram, fizeram os procedimentos espirituais e, bem, também trabalharam sobre a minha mãe. Muitos espíritos trevosos foram retirados da nossa casa e de perto da minha mãe. E novamente, há coisas que a razão não explica, há coisas que a medicina não é capaz de entender. Mas, creiam vocês ou não, o tumor da minha mãe sumiu, desapareceu completamente depois que tudo isso foi feito. Minha mãe começou a se recuperar devagar. E meu pai, para a segurança de todos, decidiu que iríamos nos mudar daquele lugar. E realmente nos mudamos. Quando o nosso caminhão de mudanças ia indo embora, vimos Dona Teresa no portão. O olhar que antes era um olhar sorridente, agora era um olhar sarcástico, talvez até de vitória. Mas o importante é que ela não venceu. Deus sempre, inevitavelmente, vence no final. Tudo que é bom sempre prevalecerá. Eu, Liane, vou deixando um mega beijo para vocês, um abraço para cada um dos paranormais e sobrenaturais. E nós nos vemos. Um mega ultra blaster beijo para você, Liane. Um beijo aí para o nosso interior de São Paulo. E vocês acham que a magia negra, a magia maléfica, na verdade, porque hoje nós nem usamos esse termo magia negra, tá? Magia não tem cor, magia é benéfica ou é maléfica, certo? E vocês acham que uma magia maléfica pode ocasionar esses efeitos? Uma magia maléfica realmente pode roubar o sossego e a saúde de alguém? Põe aí nos comentários o que você acha. Não antes de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar o sininho acionado, compartilhe esse vídeo e dê suas sugestões, manda o seu relato que eu, o Ulisses e o Juanes vamos ler com muito carinho, ok? Para vocês, um mega blaster beijo também e continue no nosso canal, assistam os outros vídeos e a gente se vê.